Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a todos aqui presentes e que ilumine o nosso coração, nos trazendo a serenidade e a paz. Certo dia, Chico, depois de atender mais de 80 pessoas, ele já estava bastante cansado, apesar de que ele sabia da sua necessidade de estar ali atendendo aquelas pessoas para lhe transmitir o consolo que ali iam buscar. Mas, já com um horário bastante avançado e ele se sentindo cansado, ele foi procurado por um cidadão, um companheiro da casa, que prendeu a sua atenção por mais de 2 horas, abusando assim da paciência de Chico. E o médium, já de um determinado momento, descuidou e deixou o inoportuno falando sozinho. Foi um descuido e foi o suficiente para que aquele irmão, daí em diante, o visse como inimigo. Chico o cumprimentava, ele não respondia. E o Chico foi percebendo que ali foi criado um desafeto. E ele, com toda a sua humildade, procurou o seu inimigo para pedir desculpas. E diante do seu desafeto, ele disse: Chico, por que você está aqui? Você me procurou por humildade ou por sem vergonha? E Chico simplesmente respondeu para ele: por ser sem vergonha. Então, o interpelado Chico, Chico, eu aceito as suas desculpas. Pelo seu gesto de amizade, pela sua sinceridade, eu desculpo você. Então, Chico aí demonstrou o quê? Que ele entendia a dificuldade do companheiro e o perdoou. Chico colocou assim, abraçou e os dois voltaram a ser bons amigos. Pedir perdão, muitas vezes, para nós ainda é muito difícil. Nós nos colocamos assim: se nós não estamos sendo rebaixados, será que o outro não vai querer pintar mais ainda na minha cabeça? Eu vou demonstrar esse momento de fraqueza? Ou mesmo, como disse o Chico, falta de vergonha na cara. Quantas vezes nós temos essas atitudes? Mas pedir perdão não é para qualquer um. A pessoa que pede perdão, ela demonstra aí a sua coragem moral, a sua elevação espiritual, a sua grandeza. Porque na maioria das vezes, maioria de nós, infelizmente, ainda nem sequer sabemos quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. E quando alguém sinaliza isso para nós, nós ficamos muito bravos. Não gostamos quando alguém nos acusa de ciumento, de orgulhosos, de vaidosos, arrogantes, e isso nos desagrada muito. Sentimos ofendidos e reagimos muitas vezes pior do que aquela colocação desse amigo ou daquela pessoa que nos falou. Mas nós não paramos para refletir se realmente nós somos assim. Se aquela minha atitude não foi de orgulho, se foi de egoísmo, foi de vaidade ou de personalismo. Nós não paramos para pensar. E muitas vezes a gente vê a desarmonia acontecendo à nossa frente por maus entendimentos, por casos mal resolvidos, por problemas não conversados, deixando o orgulho e o egoísmo de lado. Quanto casamento se desfaz pela nossa imposição, de não querer
pedir desculpa ou dizer vamos conversar, vamos resolver o problema. E isso a gente vê em todo lugar. É casos de vizinhos, pais e filhos, é com o colega do trabalho, é entre vizinhos e entre irmãos, em todos os lugares. A gente vê o desentendimento acontecendo por falta da simplicidade e da humildade. De nós estarmos aí buscando nos conhecer. Será que realmente nós procuramos entender o outro, né? E a gente vê que até mesmo hoje, comprovando pela ciência, que certas doenças não ocorrem, não é porque é prova, é coisa do passado. É aquilo que eu estou alimentando dentro de mim. É a mágoa, o ressentimento. É o egoísmo e é o orgulho brigando comigo mesmo. E isso vai gerando o quê? Uma descompensação no meu organismo, o sistema nervoso abalado, a minha emoção já não é mais a mesma. E Leon Denis nos fala no livro No Invisível que não podemos falar em simplicidade e humildade sem falar um pouco do orgulho, da riqueza e da pobreza. E de todos os males, o pior de todos é o orgulho. Porque pelo orgulho que se derivam os outros males, outros vícios que carregamos conosco. Por quê? Porque o orgulhoso, ele se sente superior a todos. E quantas vezes nós nos escutamos, quem manda aqui sou eu. Faça o que eu estou mandando. Se você quiser, é assim. Se não, para mim não serve. Não procuramos ali conversar, dialogar para resolvermos a questão. E temos que sempre colocar a nossa opinião em primeiro lugar. Isso nada mais é do que o quê? O orgulho. O orgulho ferido, né? Porque o outro está querendo me dominar. E para livrar desse vício, né, desse tirano, que nos impede no crescimento espiritual, na nossa mudança, na nossa reforma íntima, nós passamos por terríveis provas. Passamos por provações bem longas, em várias existências, que nós muitas vezes dizemos, meu Deus, mas por que eu estou passando isso hoje? Eu não vejo motivo, eu não sou mais aquela pessoa. Mas é aquilo que eu fui. E aquilo que eu já provoquei em relação a outra pessoa? O que eu já destruí de sentimento em relação àquela outra? Nós não paramos para pensar. Porque para viver em humildade, na simplicidade, na plenitude das leis divinas, é necessário que nós sejamos simples. Simples no falar, simples no agir. Não precisamos impor a nossa pessoa a ninguém. Nós precisamos ser alguém, sermos melhores, analisarmos sempre o que ele está tentando me colocar neste momento, de que forma eu posso resolver isso. E isso, à medida que nós vamos fazendo, nós estamos trabalhando essa virtude dentro de nós, que é a humildade. Mesmo que eu não saiba, mas no momento que eu paro para ouvir o outro, a procurar resolver o problema da melhor forma, eu estou aí deixando de ser orgulhoso, estou deixando de ser egoísta. E lá no Evangelho fala assim: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiseres ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-nos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, quando a gente escuta várias vezes essa passagem do Evangelho, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será exaltado. Mas por quê? Porque aquele que aprendeu, ele sabe lidar com a situação.
A pessoa simples, ela é bastante objetiva, ela é sincera, ela é franca, sem ofender a ninguém, sem se colocar mais do que o outro. E essas máximas, que são consequência do princípio de humildade, Jesus nos deixa como uma condição essencial para a nossa felicidade. Porque quando nós estamos tranquilos conosco mesmo, diante das nossas atitudes, o nosso sono é tranquilo. No outro dia, nada vai martelar aqui de que eu fiz algo de errado ou se eu machuquei alguém. Por quê? Porque eu não disse nada que pudesse ofendê-lo. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. A pobreza aqui que nos fala no Evangelho é a pobreza do egoísmo, da vaidade, do personalismo, né? Do orgulho, de tudo aquilo que nos impede de sermos melhores. E quando ele toma como exemplo a criança, não é que nós temos que ser igual à criança, mas a pureza e a simplicidade da criança. Você quer saber da verdade? Você pergunta para uma criança, o que você acha disso? Ela te responde o que ela pensa, o que ela acha. E pode estar na certeza que é verdade, é aquilo mesmo. Por quê? Porque é ela, né? Nesse momento que ela está na infância, ela ainda não demonstra que ela, né? Ela age por impulso, por simplicidade, mesmo que ela não vê a maldade. E nós não. Nós agimos muitas vezes criando situações de artimanha para livrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Demonstrar uma coisa que ainda não somos, simples e humildes. Nós estamos aprendendo a ser. O exemplo que nós demos de Chico, uma vez o repórter perguntou assim, mas Chico, como que você consegue ser assim? Como você consegue agir assim? Eu não consigo ouvir tudo isso. Ele falou assim, conhece-te, conheça a si mesmo. Quer dizer, se eu buscar lá no fundo, eu vou saber por que eu estou agindo assim. E é assim que nós devemos fazer. E é através da simplicidade, que é o primeiro passo para atingirmos a humildade, e vamos deixando ao pouco a nossa arrogância e a nossa prepotência, porque as palavras e os nossos gestos, quando nós falamos com simplicidade, a gente percebe de vista que ela não tem aquela afetação. Então, quando a gente vê a pessoa muito coisa, ela não é bem daquele jeito, né? Ela ali está querendo ser, mas ainda não é. Então, atuar a ausência de exagero. Sejamos objetivos, simples nas nossas respostas, sem armadilhas, para que nós possamos, assim, separar o que realmente é importante. Quando nós quisermos que uma pessoa nos torne amiga, sejamos sinceros, com caridade, não tentando feri-la, mostrar, você está vendo? Eu te falei que era assim, era assado, né? Ela só é amiga, você pode dizer a verdade para ela, mas com simplicidade e se colocando no lugar dela com humildade. Então, a humildade significa ver uma virtude, é quando a pessoa já tem a consciência das suas próprias limitações. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde isso vai dar. É cauteloso. A pessoa humilde, ela se coloca ali primeiro para ouvir, depois para falar. E nós falamos primeiro e depois ouvimos, né? E aí quando nós já falamos o que não devia e causamos um grande transtorno. E aí Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na abundância e sei viver na escassez. Então aqui ele nos fala de que saber dar valor às coisas pela simplicidade do espírito, sabendo o essencial da situação e sempre olhar para frente. Então aquilo que passou, deixamos de lado. Vamos olhar agora para frente
e mudar as nossas atitudes, porque através disso, da simplicidade e da humildade de Jesus, que ele nos exemplificou tanto quando esteve aqui, ele pôde mostrar, através da mulher adúltera, daquele que o procurava, aquele que cometeu o pecado, ele dizia: vai e não voltes a pecar. Ele não disse que ele estava errado, não faça mais isso. Acuse, tire a primeira pedra aquele que nunca errou. Quer dizer que ele não rebaixava, não colocava ninguém abaixo dele, e ele se sentia, e a pessoa saía dali agradecida, sentindo-se amparada. E isso nós só podemos conquistar através do nosso esforço, da nossa luta diária, através do estudo do Evangelho, nos conhecendo e lembrando que todos nós podemos ser humildes e simples, mas vai depender de cada um estar buscando essa mudança. E Marcos Prisco, no livro Luz Viva, de Valdo Franco, ele coloca assim que eu achei: quando você se irrita ou se pacifica com uma pessoa, ela só foi um motivo da sua realidade íntima, que então se irradia do seu mundo interior. Quer dizer, muitas vezes nós despertamos no outro ou levamos a paz conforme aquilo que nós tivermos de atitude. Então nós temos que prestar atenção nisso para que a gente possa aí realmente realizar essa mudança. E ser humilde na realidade é construir as obras divinas dentro de nós, buscando a nossa espiritualização, procurando sair da nossa animalidade, porque só assim nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa perfeição, seguindo o Evangelho de Jesus. E Jesus sempre nos dá uma palavra de ânimo: tenha bom ânimo, a tua fé te curou, vai e não voltes a pecar, tudo é possível naquele que crê. E ele nos falava da fé, que primeiro nós temos que acreditar em Deus, acreditar em nós, acreditar na vida. Se Jesus nos deixou esse exemplo, é porque nós podemos conquistar. E lembremos também de Francisco de Assis, que era o grande apóstolo da humildade na sua existência. Ele pautou sempre na simplicidade e na humildade, mas ele não se deixava levar por coisas que não eram certas. Ele era sempre franco e decisivo nas suas colocações. E é assim que nós devemos ser também. Sejamos sinceros, sejamos francos nas nossas colocações. Então, a humildade, ela é a ausência do orgulho. E ela faz despertar em nós o verdadeiro sentido da igualdade e da fraternidade. E em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, quando nós tivermos a pureza em nossos corações, a grandeza da simplicidade e da humildade, com certeza nós estaremos certos que estamos no caminho dos passos de Jesus. Então, que nós sejamos simples no nosso dia a dia e sejamos humildes diante dos desafios. E Casimiro Cunha, no livro Antologia, eu achei bastante interessante um poema dele que eu tirei alguns versos, que se chama Simplifica, Simplifica. Incompreensões chicotadas, não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensas que não se explica. Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Recorres em prantos ao Mestre, na lida que te complica, e Jesus pede em silêncio:
simplifica, simplifica, simplifica. Assim devemos ser na nossa caminhada, simples e humildes, tendo a pureza em nossos corações. Muita paz a todos.